muito bem, meus queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja convosco. Para quem ainda não me conhece, eu sou o irmão Edivaldo, você que é novo aqui no canal. Moro aqui a partir de Pindaré-Mirim, né? E nós temos aqui dado início há um pouco tempo a estudos maravilhosos, pequenos cursos bíblicos aqui, com relação à palavra de Deus. E hoje nós estamos no último tópico do tema Quem é Jesus e a sua importância. Nesse tópico, nós temos como tema como adorar a Jesus, né? Então você, meu amado irmão, sabe como adorar a Jesus? Ainda não sabe? Pois este é o momento de você aprender. Pois nós sabemos que para muitos Jesus não pode ser adorado. Existem muitas pessoas dizendo que Jesus não pode ser adorado. Mas a palavra de Deus nos traz total confiança e informações adequadas acerca deste tópico maravilhoso. São só 7 textos selecionados, textos grandiosos, valorosos, para que eu e você aprenda se realmente Jesus pode ser adorado ou não e como ser adorado. Amém? Então, desde já convido você a ficar até o final desse estudo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe seu like, né? Isso serve para nos ajudar que o canal cresça e muitas pessoas venham tomar conhecimento da palavra de Deus verdadeira e genuína em suas vidas. Amém? Por isso eu quero não só a sua presença, mas contar com você para propagar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, aos nossos amados irmãos em todo canto deste mundo. Amém? E, meus amados irmãos, eu quero também aqui trazer a vocês, ao conhecimento de vocês, a grande alegria que nós, da congregação Guiados pela Palavra, temos a oportunidade de lançar um livro, né? Livro de estudo maravilhoso, né? Onde você pode estar adquirindo este livro por um precinho bem razoável. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para que você possa acessar e dar uma olhada nesse livro. Ele é super maravilhoso, só textos da Bíblia, onde você vai ter como aprender sobre a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel e a restauração desta aliança que foi quebrada pelo povo de Israel, né? E que ela se estende até a segunda vinda de Cristo. Então, meu amado irmão, só tem coisas maravilhosas lá. Se você estiver interessado em aprender sobre o plano da salvação por completo, adquira primeiro o nosso primeiro volume do livro, né? A chave para abrir os céus do conhecimento. Amém? Este livro está lá, está aqui estampado no primeiro comentário, né? Link lá na descrição, onde você pode clicar e acessar. Você só vai pagar apenas R$ 29,99 até 12 vezes no cartão, né? Então, não saia menos de R$ 3 por mês. Se você adquirir este livro, estará nos ajudando, né, a crescer mais e levar o conhecimento das pessoas do amor de Deus. Amém? Então, conto com você para isso e que Deus possa nos abençoar e fazermos o melhor com todas as bênçãos que Deus nos dá. Amém? Então, nós vamos lá para o nosso tópico, 7º tópico e último do tema Quem é Jesus e sua importância para a nossa vida, né? Que está lá como adorar a Jesus. Esse é o tema de hoje que iremos ver agora. Lembrando que, ao encerrarmos esse tema, né, nós vamos dar um tempinho para que a gente traga mais outros conteúdos com relação à palavra de Deus e o seu amor para conosco. Né? Então vamos lá para o tema. Como adorar a Jesus? Você sabe como adorar a Jesus? Se ainda não sabe, você vai descobrir nesse momento, com o próprio Deus, através da sua palavra. Lá em Mateus, capítulo 2, versículo 11, nos informa o seguinte: e entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe
dádivas, ouro, incenso e mirra. Vejam só, meus amados irmãos. Quando os reis magos viram a Jesus, ainda criança, qual foi a medida deles? Eles se prostraram e o adoraram e ainda o presentearam. Isso quebra todo aquele dilema em que muitos dizem que Jesus não pode ser adorado. Jesus, ainda criança, ele foi adorado por estes homens que já acompanhava a profecia da vinda do Filho de Deus a este mundo. E quando eles tomaram conhecimento do nascimento deste menino, eles foram até ele. E lá eles se prostraram, adoraram a ele e presentearam. Então, esse é um ponto fundamental que nós precisamos entender, que Jesus pode sim ser adorado e nós devemos adorar a ele sim. Amém? Continuando, lá em João, capítulo 9, versículo 35 e o 38, ao 38, diz assim: Jesus viu que haviam expulsado e, achando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é ele quem o fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. Ele adorou a Jesus. João 9, 35 ao 31. Se crermos em Jesus, como falamos, então devemos adorá-lo sempre mesmo. Não existe meios termos para não adorar a Jesus. Ou seja, nós precisamos só confiar, crer no nosso Senhor Jesus. Isso já é uma demonstração de adoração. E ainda mais servindo ao nosso Senhor através da sua palavra e dos seus ensinamentos. Então aquele homem era cego. Jesus tinha curado ele e mandou que ele fosse se apresentar no templo. E depois Jesus, viu ele sendo expulso, lá da sinagoga por ter sido recebido este milagre, que não veio da parte de lá. E Jesus, achando ele, indagou, perguntou a ele se ele cria no Filho de Deus. Então, meus irmãos, ele disse que quem era ele para que ele possa crer. Jesus disse: é o que está falando contigo. Então ele creu, e ele não só creu como adorou. É de suma importância a gente crer e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No terceiro texto, que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, verso 33, também nos diz como adorar a Jesus. Vejam só. Então os que estavam no bar, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha só. Eles estavam no barco, e vindo o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Outra forma de adoração é reconhecer que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Você vai se maravilhar em conhecer ao nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e Filho do Pai Eterno. E você reconhecendo Ele, você está verdadeiramente adorando a Ele e ao Pai, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe nada do que muitos falam que Jesus não pode ser adorado. O simples fato de Jesus estar presente em nosso meio, em nossas vidas, já é um motivo de nós adorarmos, porque o Pai concede esta ordem a nós. Então vamos lá para o próximo texto, que se encontra também lá em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, perdão. Veja só o que diz em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Olha aí, meus amados. Olha o que o Senhor está nos dizendo neste momento. Para que a gente venha adorar nosso Senhor Jesus verdadeiramente, o que nós precisamos, devemos honrá-lo de todo o nosso coração. Não só dizer que crê em Jesus, só em palavras, mas ela tem que proceder de nosso coração e obedecer os seus ensinamentos, ou seja, os seus mandamentos, e não os mandamentos ou as ordens ou os ensinamentos dos homens. Sim, o de Deus. Se você ama Ele, honra Ele de todo o seu coração e obedece os seus mandamentos, você está adorando a Jesus. Você está honrando a Jesus. Você está glorificando a Jesus. E essa honra, essa glória, é dada ao Pai, porque o Pai está com seu filho. O Pai está nele. Então, devemos adorar a Jesus, sim, para adorarmos também o Pai. De todo o nosso coração, crendo nele, confiando nele de todo o nosso coração e honrando, obedecendo os seus mandamentos. Amém? Então, aqui está mais um texto maravilhoso que nos ensina como adorar a Jesus. Vamos para o próximo? Apocalipse, capítulo 5, versículo 13 e 14, vai nos dar a seguinte informação. Vejam só. E cada criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, assim como os que estão no mar, e tudo que neles há, eu os ouvi dizendo, bênção e honra e glória e poder sejam aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disseram, amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Veja só, meus amados irmãos, a ordem do Pai eterno. A ordem aqui é dada a toda criatura, a cada criatura que está onde? No céu, e está na terra e debaixo da terra. Ou seja, toda a criação de Deus, tanto no céu como na terra e debaixo da terra, né? Foi-lhes ordenado a dar honra e glória e poder, né? Sejam para aquele que está na onde? Trono e também ao Cordeiro, para sempre e sempre. Quem é o Cordeiro? Quem foi o Cordeiro que foi oferecido em nosso favor, em remissão dos nossos pecados, não é Cristo? Então a adoração é dada ao Pai e ao Filho, né? E vejam só, eles obedeceram, aqui diz que os 4 animais disseram, amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Né? A ordem, meus amados irmãos, para ser adorado para sempre aqui é para o Pai e para o Filho. E ainda mais é para todo o sempre. Então, não deixe a sua mente, o seu coração endurecer para isso. Não resista. Jesus é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. E ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E o Pai ordenou que todo ser o adore, tanto no céu como na terra, toda criatura. Você é uma criatura de Deus, eu sou uma criatura de Deus. Então eu tenho que obedecer o que o Deus quer, o que Deus manda, o que Deus pede. E Deus está pedindo para que eu adore o seu Filho, o Cordeiro. Né? Para que eu honre, para que eu glorifique. Né? E que nós devemos fazer isso. Amém? Será que encerra por aqui ou tem mais coisas? Com certeza deve ter mais coisas por aqui. Vejam só.
né, meus amados? O que diz aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Olha só, preste muita atenção. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Olha, Pai, outra vez, quando trouxe Jesus ao mundo, olha só o que diz a palavra de Deus. Ele deu a ordem para que todos os anjos o adorem. Nós somos melhores do que o anjo para não adorar a Jesus? Nós já vimos anteriormente que toda criatura no céu e na terra aqui está só fortalecendo o que a gente já vem aprendendo com a palavra de Deus. Não só os homens, mas os animais, mas também os anjos, né? Os anjos de Deus o adorem. E quando Deus traz Jesus ao mundo, ele ordena que os seus anjos o adorem. Então, claramente aqui está dizendo que Jesus é, sim, digno de ser adorado, de ser honrado, de ser glorificado, porque isso é uma ordem do Pai, né? A ordem é de Deus. E não vai infringir nenhuma lei divina, porque ele está ordenando. O Pai tem toda a autoridade em toda a sua criação. Amém? Vamos lá para mais um texto. Creio que o último texto, né, é exatamente que se encontra aí em Lucas, capítulo 19, do 37 ao 40. Vejam só o que diz aqui. E quando ele já chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que ele tinha visto, dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus, do meio da multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende-os, teus discípulos. E ele respondendo, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. Amém, irmãos? Aqui diz claramente, se nós não honrá-lo, não adorá-lo, e não reconhecê-lo, não glorificá-lo, as pedras vão fazer isso. Meus queridos e amados irmãos, aqui é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, aonde aquelas multidões que seguiam ele puseram, né, ramos no caminho, vestes, né, para ali Jesus passar. E ali eles estavam glorificando a Jesus, estavam honrando a Jesus. Na verdade, estavam glorificando a Deus na pessoa de Jesus. Porque naquele momento eles estavam vendo aquele homem que fez muitas maravilhas, muitos milagres. Que até o próprio, né, homem lá do doutor da lei, do Sinédrio, José de Arimateia, diz que ninguém poderia fazer essas coisas se não viesse da parte de Deus. Né? Então, meus amados irmãos, por que nós não podemos reconhecer isso? Por que você não pode reconhecer que Jesus veio, veio para reinar nessa terra? O Pai vai reinar junto com o seu Filho. E tudo se estará sujeito a eles, ao Pai e ao Filho. Né? Todas as coisas vão estar sujeitas nas suas mãos e ele entregará ao Pai. Mas ele nunca vai deixar de nos coordenar, de nos conduzir. O reino de Deus está em seu Pai e em seu Filho. E todos aqueles que crê e viver eternamente com ele. Amém, meus amados irmãos? Então é isso aí, meus amados irmãos. Chegamos ao final de um estudo muito maravilhoso, né? Não sei quando é que eu vou trazer o próximo tema, né? Ainda estou trabalhando para isso, mas não vai demorar muito, breve
estaremos com um novo tema aqui. Creio eu que seja acerca do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, né? Mas ainda tem que estar preparados os materiais para que a gente possa aqui incluir. Mas desde já agradeço aos amados irmãos que até aqui têm nos acompanhado. E aqueles que ainda não acompanhou, acompanhe, se inscreva no canal, né? Deixe seus comentários, deixe seu like, né? Nos ajude a propagar este evangelho. Faça com que muitas pessoas elas venham aprender um pouco da palavra de Deus através desse mecanismo, né? Hoje a gente vê que as pessoas usam esse instrumento aqui para fazer muitas coisas supérfluas, né? Coisas indecentes e atrai muitas pessoas. Então, por que não usar o que é para o bem, para atrair as pessoas para a vida eterna? Tenho certeza que você quer viver eternamente com Deus, com Cristo, com os anjos. Tenho certeza que você quer que sua família também viva, se salve. Então, este é o momento de você pegar e nos ajudar, fazer com que esta mensagem, este convite de Deus para que as pessoas possam aprender da sua palavra melhor, né, com mais tranquilidade. Estou aqui à disposição, agradeço pela sua presença, que eu quero encerrar aqui com uma pequena oração. Né? Feche os seus olhos e vamos orar. Santíssimo Deus, Pai amado, Criador do céu e da terra. Obrigado, Senhor, por nos conduzir durante este pequeno curso bíblico, onde nós estudamos sobre a Tua palavra e a importância dela para as nossas vidas. Quem é Deus e a importância de Deus em nossas vidas. E encerramos com quem é Jesus, o Filho do nosso Deus, e a sua importância para as nossas vidas. E agora, nesse momento, Senhor, eu quero entregar essas pessoas em Tuas mãos para que elas possam refletir, reestudar os estudos que foram passados, para que assim elas possam estar preparadas para receber mais de Ti, Senhor, através desse mecanismo. Coloco elas em Tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar o seu lado, suas famílias, seus projetos, mas muito especial, Senhor, preparar elas para o Teu selo eterno. Que o Senhor seja com cada uma e que seja conosco, Senhor, neste momento, que te pedimos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, é isso aí. Chegamos a mais um final de um estudo grande, maravilhoso. Lembrando, temos um livro, né, um novo livro lançado aqui, é o primeiro volume. Teremos mais de acordo com a busca, o requerimento, né, do material, mas que vocês possam adquirir este livro, né, que é fundamental também para o crescimento espiritual. Né? Estará ajudando essa obra de Deus, a gente poder confeccionar mais, fabricar mais, através não só da plataforma onde você vai adquirir, mas também de forma física, enviando até possivelmente no endereço. Então, nesse momento, a gente só disponibiliza através da plataforma, onde você vai acessar o link que está fixado aqui no primeiro comentário, e aí dali você pode acessar o conteúdo do livro e também adquirir ele por apenas R$ 29,99. Você pode também parcelar até 12 vezes no cartão. Fica ao seu critério de como você quer adquirir. E você vai poder usar no seu tablet, computador, no seu celular, e vai estudar minuciosamente todo o conteúdo maravilhoso. Com relação à primeira aliança, a segunda aliança, que é a restauração da primeira aliança, e todos os fundamentos até a segunda vinda de Jesus. Amém? Pois conto com vocês, meus amados irmãos. Um grande abraço do irmão Edivaldo, e que Deus possa abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo encontro, que será aqui nesse canal. O sinozinho vai ser o nosso sinal. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Fique na paz. Tchau.